e vi muita gente deixando de crescer, muita gente deixando de criar impacto por insegurança, por medo do que os outros vão pensar dela se ela se colocar de uma maneira onde não agrade todo mundo, por medo de não estar agradando as lideranças, por medo de não entregar aquilo que ela realmente acredita que tem potencial de entregar. Eu conheço muita gente que viveu essas dores e eu também vivi essas dores. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Suca, eu sou fundador da Booster, uma consultoria de negócios voltada para a experiência do cliente, voltado para a inovação. E estou aqui para compartilhar com vocês também o meu lado de tutor, meu lado professor. Desde que eu comecei a empreender, eu botei na minha cabeça de que eu iria contribuir para esse mundo, iria deixar minha pegada, criar uma história que realmente fizesse sentido para mim. E nesse movimento eu resolvi ajudar profissionais a conquistarem mais confiança, a terem mais reconhecimento, de uma maneira rápida, já podendo implementar isso a partir da próxima reunião. Porque eu acredito demais de que pessoas que têm confiança, de pessoas que merecem esse reconhecimento, elas podem impactar o mundo, podem impactar a sociedade. A gente pode criar uma coalizão de pessoas bem intencionadas, não só num pequeno grupo, mas de uma maneira enorme, de uma maneira escalável. E hoje eu estou trazendo um tema que é muito importante, que é o comportamento profissional. Eu tenho mais de 17 anos de experiência no mundo corporativo, 5 anos como empreendedor, e vi muita gente deixando de crescer, muita gente deixando de criar impacto por insegurança, por medo do que os outros vão pensar dela se ela se colocar de uma maneira onde não agrade todo mundo, por medo de não estar agradando as lideranças, por medo de não entregar aquilo que ela realmente acredita que tem potencial de entregar. Eu conheço muita gente que viveu essas dores e eu também vivi essas dores. E eu me anulei demais por causa disso. Se a gente quer realmente transformar esse mundo em um lugar melhor, em um lugar mais justo, em um lugar mais cuidadoso, a gente precisa transformar esse jogo. E o comportamento é o primeiro elemento que vai levar a gente para essa transformação. E quando eu falo de comportamento, eu falo da forma como a gente se posiciona no nosso trabalho, na forma como a gente se posiciona com as nossas ideias. E eu sei que isso é difícil demais. Eu demorei anos para aprender a me posicionar de uma maneira clara, onde eu pudesse me fazer ser escutado, onde eu pudesse criar uma coalizão, onde as pessoas comprassem as minhas ideias e onde essas ideias realmente causassem impacto positivo para as organizações que eu trabalhei, para os clientes das organizações que eu trabalhei. E o primeiro ponto que merece total atenção nesse movimento é o nosso autoconhecimento, é a nossa alta consciência. Autoconhecimento é fundamental nessa jornada, porque para eu me comunicar com confiança, eu preciso muito bem estar confortável comigo mesmo. Se eu não trabalho isso, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, se eu não entendo minhas emoções, é bem provável que eu não consiga me expressar da maneira mais adequada. E isso é consequência de um aprendizado que a gente foi tendo ao longo de anos, de que a gente precisa separar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal, tratando a nossa vida profissional de uma maneira muito mais racional e qualquer emoção a ser expressada, a gente deixa para a vida pessoal. E essas são as empresas que estão ficando no tempo. As novas organizações, elas sabem do poder das emoções para gerar transformação. E não existe separação. Existe um eu. Não existe o eu profissional e o eu pessoal. As minhas emoções, elas estão presentes tanto quando eu estou trabalhando, quanto eu estou convivendo com minha família e com meus amigos. É lógico que eu vou me comportar de maneiras diferentes em cada ambiente. Mas aquilo que eu sou, a minha essência, ela não muda. E ter essa consciência é o primeiro passo. É o primeiro passo para eu ter uma comunicação, um comportamento profissional de maior impacto. E agora falando de autoconsciência, que é um pouco diferente de autoconhecimento. Autoconsciência é eu estar tão em conexão comigo mesmo que eu consigo perceber algumas sutilezas que meu corpo fala e eu evito uma reação que pode, por muitas vezes, colocar uma ideia, um projeto por água abaixo. Quando eu estou no trabalho, no mundo corporativo ou em qualquer outra indústria,
É fundamental que eu consiga fazer essa leitura das minhas emoções, porque num jogo de centenas de pessoas, muitas vezes milhares de pessoas, tem muita gente que a gente encontra na nossa jornada que tem pensamentos diferentes, que tem educações diferentes, que tem problemas diferentes. E essas pessoas vão confrontar a gente, muitas vezes de uma maneira não muito educada. E para gerar uma reação inesperada é muito fácil. Então, a partir do momento que você tem essa autoconsciência das suas emoções, das suas fraquezas, e tem essa percepção, putz, eu sinto que eu estou começando a ficar irritado. E aí tem algumas tecnologias humanas que a gente começa a trabalhar para que essa irritação não saia do meu corpo. Primeiro, respirar fundo. É o primeiro movimento. E o segundo movimento é ter a consciência que a outra pessoa, ela vive dores que muitas vezes pode ser muito pior do que as nossas dores. E que a gente só vai ter uma consciência maior se a gente parar para conversar com ela. Então, antes da gente gerar qualquer interpretação, a gente já se coloca nessa posição de escuta, nessa posição de uma pessoa que está ali absorvendo as emoções de uma outra pessoa que não está no seu controle, não está no seu potencial máximo. E aí eu consigo evitar uma série de reações que poderia danificar aquela relação. E o mais legal disso tudo é que o não reagir, o você ficar em silêncio, você aumenta a sua amplitude de percepção daquele cenário. Isso é muito importante. Eu vi um vídeo de um professor de Harvard que ele fala exatamente sobre isso. Para a gente despertar um máximo da nossa comunicação, a gente precisa aprender a ir para os assuntos, a ir para as conversas muito mais com o ouvido aberto do que com a boca aberta. Porque quando a gente vai para dedicar a nossa atenção ao outro, a gente tira da gente toda aquela insegurança de querer falar a melhor coisa possível, toda aquela insegurança de querer ser querido. E a gente coloca a atenção para o outro poder expressar aquilo que ela está sentindo. A gente trabalha com perguntas. E quando a gente faz isso de maneira legítima, de maneira aberta, a gente começa a criar um diálogo rico, de troca, onde as duas pessoas vão poder realmente construir algo juntos. E levar isso para o ambiente de trabalho é algo transformador. Eu vivi esse movimento enquanto eu liderava um dos times que eu liderei, onde eu percebi que durante a pandemia a gente estava vivendo um problema muito crônico ali, emocional entre as pessoas, logicamente por causa da situação que a gente estava vivendo, de não poder sair de casa. E fazer um movimento onde as pessoas tivessem um campo de troca, a gente começava as reuniões em silêncio. As pessoas tinham 1 minuto, onde todo mundo respirava ao mesmo tempo. E nesse movimento, depois, a gente se abria para escutar quem quisesse falar de alguma emoção específica, de algum fato específico que aconteceu na vida delas, num momento tão turbulento que a gente viveu. E esse simples fato, essa simples ação, que durava em torno de 3 a 5 minutos por reunião, abriu um campo de confiança incrível no time. O time se uniu, o time se apoiou, o time ficou muito mais cuidadoso um com o outro e, principalmente, o time gerou muito resultado positivo para a companhia, muito resultado positivo para os alunos. O cuidado com os alunos aumentou exponencialmente, porque a gente começou a se cuidar. Então essa história de misturar a vida profissional da vida pessoal é um perigo. É um perigo ter essa cabeça. Lembrando sempre que sim, a gente vai ter comportamentos diferentes em determinados ambientes. Mas entender que eu sou o mesmo em todos os ambientes vai me trazer a compreensão que se um dia eu sair estressado do meu trabalho, eu provavelmente vou chegar em casa estressado e vou jogar essa energia para minha família. E vice-versa, se eu saio de casa estressado para trabalhar, eu vou levar para os meus colegas de trabalho essa energia de estresse. E o ao contrário também funciona. Então, elevar a energia dos meus ambientes vai fazer com que eu contagie todos eles de uma maneira positiva. E esse é um ponto fundamental do comportamento. Comportamento profissional é um comportamento que vai influenciar a tua vida como um todo. A tua relação com seus colegas de trabalho, a tua relação com a sua família e amigos e a tua relação consigo mesmo.
E eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas, algumas formas de comportamento e de comunicação que a gente pode utilizar na nossa vida profissional, que vai trazer muito mais confiança, onde as pessoas vão te escutar de uma maneira mais franca e onde você vai realmente poder impactar a vida da organização, a vida de todos que estão ali e a vida de todos impactados pela empresa. O primeiro ponto fundamental que a gente precisa entender é que sempre antes de uma reunião importante, sempre antes de uma apresentação ou de um contato importante com uma alta gestão, a gente precisa ter clareza do que a gente quer construir. Então eu já sei, já tendo meu autoconhecimento, já tendo minha autoconsciência, sabendo que eu quero construir e impactar no mundo, eu preciso transformar isso para o meu trabalho. Então se a sua ideia no trabalho é criar uma experiência melhor para os seus clientes em determinado produto, você precisa começar a trabalhar isso nos bastidores. Pode pensar isso com a sua equipe. Pessoal, como a gente pode transformar a vida dos nossos pacientes aqui no hospital uma vida mais leve, onde as pessoas, mesmo doentes, elas consigam encontrar um ambiente com uma atmosfera mais agradável. E leva isso para o time. Tem uma troca, vão começar a surgir ideias. Pô, a gente podia pintar as paredes coloridas, a gente podia colocar uma música mais agradável que mexa com uma frequência emocional mais alta dessas pessoas. A gente poderia treinar os enfermeiros e os médicos para que eles tenham um acolhimento maior com os pacientes, para que eles olhem nos olhos. E aí, com essas ideias todas, você começa a estruturar um projeto. A gente usa muito o quadro dinâmico da gestão para fazer isso de uma maneira ampla, onde o time inteiro consegue ver todo esse planejamento. Todo mundo participa, interage, é muito interessante essa ferramenta. E isso começa a trazer clareza. Pô, a gente pode tomar uma iniciativa para transformar isso dessa maneira de um jeito muito rápido. E aí você vai, numa reunião, você já consegue expor suas ideias de uma maneira muito mais estruturada. E, consequentemente, a alta gestão vai querer trazer a sua ideia para gerar um piloto, para tirar essa ideia do papel, porque é algo que vai gerar valor. A partir do momento que eu gero valor para o meu cliente, eu estou gerando valor para a companhia. Eu começo a criar referências. Hoje, uma das principais moedas no mercado é a reputação. É aquela minha avaliação que está no Google, é como as pessoas estão se comportando comigo no Instagram, no LinkedIn, se elas compartilham muito positivamente as minhas ações. E criar estratégias de comunicação para divulgar esse teu projeto dentro da organização. Outra falha muito comum é as pessoas estão tocando projetos e não enviam atualizações para a organização, para os times, de maneira geral. Então aquilo fica uma coisa fechada sendo desenvolvida, muitas vezes sendo desenvolvido de uma maneira errada, porque eu não estou me comunicando com as outras áreas, e aquilo nasce todo defeituoso. Muitas vezes investindo milhões de reais. Então eu criar inteligências de comunicação, onde eu consiga amplificar a mensagem do meu projeto para todas as pessoas que possam contribuir, para todas as pessoas influentes na organização, eu começo a gerar mais força para isso sair do papel mais rápido. Eu começo a gerar uma coalizão para que as pessoas tenham interesse em fazer esse projeto sair do papel mais rápido. Tudo isso com estratégias de comunicação. Eu tendo clareza e acreditando nesse propósito, e acreditando muito nessa entrega, acreditando que isso vai fazer diferença. E aí está a fusão do eu profissional com o eu pessoal. A partir do momento que eu consigo espelhar no meu trabalho aquilo que eu realmente acredito que pode transformar o mundo, eu uso a minha empresa como uma ferramenta de benfeitoria. Eu uso a minha empresa como uma ferramenta de impacto. E eu não preciso ser dono dela, não. Porque a partir do momento que eu vendo essa ideia para os donos, para os acionistas, eles sabem que esse movimento ele gera muito valor. Eles sabem que esse movimento vai gerar uma comunicação amplificada no mercado dessas ações positivas. Isso, consequentemente, vai trazer retorno positivo para a organização. Retorno positivo financeiro, retorno positivo de reputação, retorno positivo no ambiente, na cultura da organização. Você começa a mudar a cultura. As pessoas começam a querer trabalhar dentro da empresa, porque elas começam a ter orgulho do impacto que está sendo feito. E esse é o poder da comunicação. Esse é o poder de um comportamento onde eu tenho a verdadeira intenção de gerar transformação. E todo esse movimento ele gera muito mais confiança. Eu sempre fui muito tímido, inseguro,
e vivi essa transformação passo a passo, passo a passo. A partir do momento que eu comecei a me entender, a partir do momento que eu comecei a entender as minhas reações, a partir do momento que eu fui aprendendo técnicas para colocar as minhas ideias para o mundo escutar, a partir do momento que eu fui desenvolvendo ferramentas onde meus times poderiam colaborar comigo e todo mundo tivesse a possibilidade de fazer parte da ideia. E a partir do momento que a gente amplifica essas ideias, para que todo mundo fique sabendo, para que as pessoas comprem essa ideia, para que as pessoas se sintam parte desse projeto. Esse é o nascimento do método Onda. O método Onda, ele é uma forma de eu levar para o mundo aquilo que eu aprendi nos meus últimos 39 anos de vida e levar para o mundo todo o resultado que eu consegui construir com os meus times, de um impacto muito positivo, onde eu me transformei numa das maiores referências de liderança da Fundação Getúlio Vargas, por simples estratégias de comportamento e comunicação, logicamente associada a toda a experiência que a gente foi tendo ao longo dessa jornada, mas são técnicas que qualquer pessoa pode utilizar para aprimorar as suas empresas, para crescer no seu trabalho, para ter um maior reconhecimento no seu trabalho, para diminuir a insegurança absurdamente. Pelo contrário, a pessoa vai se sentir muito mais segura de se expressar. E se você quiser acompanhar mais conteúdos assim, a gente vai divulgar mais vídeos. Esse é o início dessa jornada. É uma jornada muito desafiadora para mim, que realmente me tira muito da minha zona de conforto, mas que ao mesmo tempo me leva para um espaço onde eu tenho uma enorme satisfação de colaborar com vocês, colaborar com o mundo, aquilo que eu recebi demais, e sou muito grato por muitos mestres que passaram na minha vida e me ensinaram toda essa forma de pensar que eu tenho hoje, e eu estou usando aqui esse canal para fazer esse movimento. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço a tua ajuda para que a gente consiga espalhar essa ideia. Então siga a gente aqui no canal, curta o nosso vídeo. É importantíssimo também que você diga aqui o que fez sentido para você, como é que a gente pode elaborar outros temas para gerar mais valor para vocês. A gente tem um interesse enorme de ter essa troca com vocês. Todo o nosso conteúdo ele é feito através dessa troca com quem escuta a gente, com quem realmente tem interesse em criar essa onda de positividade no mundo com a gente. Tá bom, pessoal? Encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.